galera, bem-vindos a mais um vídeo aula aqui no canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de aulas sobre matemática com Python. O tema desse vídeo é gráficos de funções com Python. Esse é o nosso quarto vídeo sobre o tema gráfico de funções. Nele nós aprenderemos a personalizar o gráfico de uma função. Essa personalização pode dar por meio dos marcadores, quando a gente tem gráficos pontilhados, por meio das linhas, quando nós temos gráficos representando fenômenos contínuos, e também das cores, né, que nós vamos ter nesses gráficos. Essa personalização ela é muito útil quando a gente tem mais de um gráfico numa mesma janela, porque eles podem se sobrepor em algum momento e aí fica difícil da gente identificar, por exemplo, a interseção para onde cada um dos gráficos foi. Então, nesse sentido, é interessante você trabalhar com uma personalização para diferenciá-los, tá certo? Então, vamos aqui para o PyCharm. Aqui nós temos as janelas referentes aos vídeos passados, né? No primeiro nós somos do gráfico ponto a ponto, onde o usuário insere pontos sem necessariamente estarem igualmente espaçados. No segundo, vimos como traçar o gráfico de uma função a partir de um intervalo, né? Então a gente tem uma função, uma f de x, e aí a gente vai traçar o gráfico dessa função no intervalo, né? Com pontos igualmente espaçados. Vimos como generalizar essa ideia de um gráfico só para mais gráficos numa mesma janela. Só que agora a gente vai personalizar mais de um gráfico, né? No nosso caso, nós vamos partir desta aplicação aqui da aula passada e vamos trabalhar neste código aqui. Então é importante que você tenha visto os vídeos passados para você entender cada um desses objetos aqui. A biblioteca precisa ser importada, né? As funções que a gente está trabalhando e tudo mais. Beleza? Então aqui eu vou copiar esse código, ó. Vou dar um Ctrl A aqui e vou criar uma nova aba. Né? Vou aqui New, vou chamar ela de gráficos personalizados. Vou copiar ela aqui, vou mudar aqui o título, ó, gráficos personalizados. Então, até aqui tudo muito parecido, né? Nós vamos ter duas funções. No nosso caso, vamos botar três, porque eu vou trabalhar com uma função especial, porque em nenhum momento eu falei de funções especiais, porque às vezes você trabalha com uma função que não é nativa do Python, então você precisa chamá-la de algum pacote. Então nós temos aqui, vamos definir uma quarta função def, h de x, dois pontos, return, sin de x. Só que se você assistiu a aula de funções trigonométricas, você vai se lembrar que sin de x não é nativo do Python. Se eu compilar esse código aqui, vai dar problema. Aí eu vou, ok, from num py, import, sin, e também a constante π, caso eu queira trabalhar com π, né, com o valor de π, certo? Sem ter que digitar, né, as casas decimais dele, eu já posso chamar só o π. Então, beleza, eu tenho isso aqui. Aqui eu tenho os três gráficos, só que aqui eu só estou com dois, né? Eu só estou plotando dois. Então eu vou copiar essa parte aqui e vou colocar o H aqui, apenas no G aqui, ó, mudando o H. Isso porque é uma coisa bem sistemática, né? Assim, as coisas são muito parecidas. Aqui, ao invés de eu estar no intervalo 0,10, eu vou botar 0,1 para a gente ter um espaço bom dentro da nossa janela. Mas você pode botar aí o intervalo que você quiser. E aqui o incremento é de 0,1 em 0,1, ou seja, nossas funções vão ser avaliadas em 0, 0,1, 0,2, 0,3 e por aí vai. Aqui nós temos o nosso título, vamos só compilar aqui para ver o que acontece, que foi o que a gente fez na aula passada. Ó. Vamos aqui, ó. Então apareceu aqui reta, parábola, essa função verde, que eu não sei quem é, e essa azul. Por quê? Porque eu tenho mais uma função, eu tenho que mexer nas coisas aqui. Então aqui eu vou ter, primeiro, né, minha primeira função ela vai ser uma parábola, no caso aqui, né? Então vamos aqui botar assim. Parábola. Acho que até errei isso no vídeo passado, mas tudo bem, me perdoem, né? Botei um nome diferente. Reta e seno. Né? Vamos botar nesta ordem que está vindo aqui, beleza? Aqui, vamos imaginar que nós estamos medindo um fenômeno ao longo do tempo, a altura de um objeto, né, nessas três funções, tá certo? Um fenômeno, sei lá, quadrático, um fenômeno linear e um fenômeno trigonométrico dado pelo seno. Aí, então, isso aqui não muda muito. Agora aqui vai entrar mais um cara. Então, minha primeira função é uma parábola. Ah, não deu errado não, porque aqui eu coloquei na ordem certa. A primeira é uma parábola, a segunda é uma reta. A outra vai ser, a última vai ser o seno. Então, ó, vamos compilar aqui. Isso já faz parte da personalização. Pronto, temos mais de um gráfico, inclusive um gráfico especial, que a gente precisou importar de uma biblioteca não nativa do Python. Então, tá aqui nossa reta, ó. Tá aqui nossa parábola, para ver que é encurvada, e o seno, não sei se dá para ver, ela tem uma leve curvatura, porque eu estou olhando um seno em intervalo pequenininho, onde ele não variou tanto sua altura, né? Então, assim, a gente não consegue perceber, né, uma curvatura que ele tem, certo? Se você quiser, você bota um intervalo maior, de 0 a π, por exemplo. Poderia ser.
né? Então, nesse caso aqui, beleza, temos essa personalização básica. O que acontece? Imagine que minha primeira função eu quisesse utilizar, sei lá, traçar ela pontualmente, botando pontinhos aqui, 0, 0.1, 0.2. Nessa outra eu quisesse botar outro objeto para esses pontos, e nessa outra outro objeto para diferenciar bem cada uma das coisas. Como é que eu faço isso? Eu boto aqui algumas informações, em um bloco de notas, num comentário gigante. Como assim, professor? O que é um comentário gigante? Vou vir aqui no final do código, isso aí vai estar na descrição do vídeo, vai ter um link para vocês irem para esse código. Seguinte, quando você bota aqui aspas triplas e aspas triplas no final, tudo que está aqui dentro é comentário. Ele não entra na programação, ele não é compilado. Então, nesse caso, se eu estiver usando gráficos ponto a ponto, eu posso digitar. Depois aqui, ó, da f de x, eu botar assim, vírgula, abre aspas, ponto. Né? Então eu vou ter um gráfico pontilhado. Se eu botar asterisco e o D, né? Aqui, no segundo, eu vou ter aqui, ó, vírgula, asterisco, e aqui, vírgula, D, por exemplo. Então, nesse caso aqui, ó, aqui vai ser um ponto, né? Só vou dar um espaço aqui, ficou um pouco mal formatado, quando puxou lá do bloco de notas, tá certo? Então, eu usei o ponto, o asterisco e o losango. Então, quando eu compilar essa coisa aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Então, nossa reta, vou achar minha carinha feia aqui, ela vai ser agora dada pelo símbolo de asterisco, ela é a nossa segunda curva, né? Aqui, nosso seno vai ser dado pelo símbolo do losango e nossa parábola vai ser indicada pelos pontinhos azuis aqui, as bolinhas, tá certo? E aí você pode mudar, ó, por exemplo, aqui na nossa lista nós temos aqui o V, que seria um triângulozinho para baixo. Então, se eu voltar aqui no código, por exemplo, e mudar o seno, que está dado pelo D aqui, e botar V no lugar, o que vai acontecer? Ó? Vamos compilar. Ó. Mudou com os triângulozinhos para baixo. E aí você vai brincando, tem todas essas opções aqui para marcadores pontuais. Agora é o seguinte, nós também podemos imaginar que esse fenômeno nosso ele está sendo medido de forma contínua. Embora a gente meça ponto a ponto, mas por ser um fenômeno contínuo, a gente pode ligar esses pontos e ter uma ideia desta curva. Né? Então, para a gente fazer isso, a gente tem 4 formas de fazer isso. Né? A gente pode usar o traço para uma linha contínua, traço para uma linha tracejada, 2 pontos para uma linha pontilhada e traço ponto para uma linha que vai ser traço ponto, seguindo, né, lá a curva. Beleza? Então, vamos aqui, nesta mesma parte aqui, fazer essa modificação. Então, eu vou querer aqui uma linha contínua, nesta aqui eu vou querer uma linha tracejada e nesta aqui uma linha pontilhada. Então, eu vou cancelar aqui, para não ter recepção, vou compilar de novo, ó. Tem aí, ó. Então, perceba, a primeira curva é a nossa parábola, ela está com uma linha contínua, a segunda é a nossa reta, ó, a linha tracejada, e o seno, ele é uma linha pontilhada. Ah, professor, eu quero aqui traço ponto nessa. Da mesma forma, ó. Cancelar aqui. Então, mudou, ó, traço, ponto, traço, que foi exatamente a segunda, a reta, ó. Tá certo? Aí fica bem legal. Aí aqui, claro, a legenda também, nós temos aqui tudo aqui que a gente viu nos vídeos passados. Aí uma coisa interessante é que a gente pode mudar a cor também. Né? Imagine que eu não queira que seja com laranja aqui, eu queria que fosse uma cor vermelha nessa reta aqui. Eu queria que o seno aqui ele fosse azul e o contrário, que a parábola aqui fosse vermelha. Como é que eu faço isso? Os comandos são esses aqui, ó, para cores. Né? Vou dar aqui um espacinho aqui só para separar direitinho. Certo? Então, esses comandos eles vão vir geralmente depois do formato da curva. Eu acho que pode até vir antes, né? Eles vêm nessa mesma parte. Então, se eu quiser a cor azul, eu boto o B, que é o blue, né? Lá do inglês. R para vermelho, que é o red, né? G para o verde, que é o green, né? Aí C para ciano, magenta, Y amarelo, o K é o preto e o W é o branco. No caso do K aqui, né, não ficou o B, né, que é do black, por causa do B já foi usado, né, e tem isso, né, tem essas coisas aí, a gente usa outra letra. Mas vamos lá, o que acontece? Então, digamos que eu queira mudar minha reta para azul, né, eu não sei se foi isso que eu falei, não. Então, após o traço aqui, eu vou botar B, essa aqui eu queira vermelha, e essa aqui eu queira preta mesmo, K. Então, após o símbolo aqui do formato, né, que eu tenho para a minha curva, eu coloco as letras referentes às suas cores. Então, ó, vamos aqui compilar, vamos ver o que acontece. Aí, ó. Então, ó, de fato, a reta é o segundo, é o vermelho, né, ó, ponto, traço.
Aqui a linha pontilhada, que é o seno, foi preto. E a parábola, que é a linha contínua, ó, foi o azul, dado pela letra B. Então assim, dá para você fazer bastante coisa aqui com o gráfico. Eu vou estar falando de outras aulas de personalização, né? Nos próximos vídeos a gente vai entender como, por exemplo, aumentar esse nome, diminuir, como ter um grid aqui para a gente visualizar melhor, porque aqui, às vezes eu olho para esse ponto aqui e eu falo, poxa, aqui entre 2 e 0,2, 0,4 seria 0,3, por quanto vale o seno, né? Eu teria que botar aqui, né? Tentar ajustar aqui com o mouse, né? Para aqui no cantinho onde aparece o ponto, sei lá. Então a gente pode ter um grid para nos ajudar mais nesse sentido, beleza? Então a gente vai poder personalizar mais ainda o nosso gráfico, tá certo? Mas é isso aí, qualquer dúvida, gente, qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Muito obrigado, espero vocês no próximo.